Paz do Senhor, meus amigos, eu sou o pastor David Neves, está começando mais um episódio do podcast Somos Escolhidos. Meu nome é Wesley Felipe e esse episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Rei dos Para-Choque. Então, se caso você estiver precisando de algum reparo ou até mesmo a pintura em geral no seu veículo, eu recomendo, o endereço vai estar aparecendo aí na tela, o número de telefone, entre em contato lá que eles têm preço camarada. E eu tenho certeza que você vai gostar do serviço oferecido por eles. É isso aí. E o nosso convidado de hoje, o escolhido de hoje, é o pré-candidato a vereador daqui da cidade de Assis, pastor Cristiano Freire. Muito boa noite. Muito boa noite, pastor David. Muito boa noite, Wesley. Boa noite você que é ouvinte, você que está assistindo aí ao vivo. Me sinto privilegiado de estar aqui. Eu creio que esse projeto é um projeto bonito e eu acho que eu vou vir mais vezes depois que eu vi essa mesa recheada aqui, né? Ah lá, tá vendo? Esse é um privilégio. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Cristiano, mas queria partir do princípio. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco do senhor para a gente e para o pessoal que está nos assistindo conhecer o senhor. O pessoal saber quem que é o senhor, né? Maravilha. Bom, eu sou o pastor Cristiano, como já foi apresentado. Eu vim da cidade de São Bernardo do Campo para a cidade de Assis em 1995, onde eu aceitei Jesus neste mesmo ano. Eu batizei em agosto de 96 e já comecei o meu ministério já. Foi uma coisa muito rápida na minha vida, né? Vou falar o nome da igreja aqui. Comecei lá o meu ministério na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu aceitei Jesus. E aí estabeleci as minhas raízes aqui na cidade de Assis, um município que eu aprendi a amar. Me sinto um cidadão assisense hoje, né? Essa é uma cidade acolhedora. A cidade de Assis é uma cidade acolhedora. Se a gente olhar a cidade de Assis, a gente vai achar gente de todos os lugares, de todos os estados aqui na nossa cidade. E eu tenho dois filhos, uma menina chamada Juliana e um menino chamado Rafael. Os dois são autistas, né? Mas são a paixão do meu coração. Minha esposa Andresa é uma bênção de Deus na minha vida. E nós estamos aí ajudando aí no ministério hoje da Igreja Evangélica da Paz. Eu queria começar perguntando para o senhor como que foi esse processo de conversão na época. Como é que era a sua vida, na verdade, vamos melhorar a pergunta. Como que era a sua vida antes de você aceitar Jesus? Eu era um cara que eu vim de São Bernardo para cá por um motivo único. Eu bebia muito. Certo. Eu fui uma pessoa que eu tive o privilégio de pedir perdão pro meu pai antes do meu pai. Meu pai já é falecido, mas eu tive o privilégio de sentar na beira da cama e pedir perdão pro meu pai antes de todas as coisas que eu fiz, porque eu tive que ser tirado de São Bernardo e tirado e trazido para a cidade de Assis, porque eu bebia demais e eu estava com a minha vida arrebentada. E eu tive com um amigo, um rapaz que nem mora mais em Assis, mas ele era gerente do Bameirinhos, nem tem Bameirinhos mais aqui, que é o Alexandre. E ele um dia falou assim: rapaz, vai ter um aniversário de uma igreja ali, vamos lá participar. Era no Gema, a banda Gerd ia cantar lá. Aí eu fui lá ver a banda Gerd cantar e naquele dia lá eu fui revelado, naquela noite, fui revelado. Hoje foi revelado pelo pastor Jefferson, que pregou na época. Hoje ele é deputado federal. E ele acabou falando a minha vida ali, contou a minha vida. Eu me entreguei para Jesus. E desde aquele momento que eu me entreguei para Jesus, eu nunca mais bebi, eu parei. E ali foi um divisor de água na minha vida, né? Poderia não estar aqui hoje, poderia não ser pastor, poderia nem ter chegado aonde eu cheguei. Eu tenho 47 anos, poderia não ter chegado aqui se eu tivesse continuado com aquela vida doidona que eu tinha, a vida loucona que eu tinha. Mas eu creio que Deus tem um plano em todas as coisas, e eu creio que Deus me alcançou naquele dia e foi um divisor de água na minha vida. Benção. Eu queria perguntar para o senhor, pastor, a respeito aí, o senhor falou, citando aí o seu testemunho, aí o senhor tocou no assunto do seu pai, que o senhor conseguiu pedir perdão para ele, né? Sim. Para um pastor e hoje pré-candidato a vereador aí para a cidade
qual o peso que tem a família para o senhor? Quando o senhor fala assim, família, que eu vi que o senhor citou que tem 2 filhos, né? E são autistas. Sim. Qual é o peso máximo aí que o senhor encara e o senhor olha e fala, não, família é assim para mim? A gente aprende que a família ela é a base de tudo, né? A gente, como cresceu numa família simples, mas meu pai era muito trabalhador. Meu pai era motorista de circular, foi motorista de ônibus de turismo, e eu lembro que meu pai batalhava para colocar a comida na mesa. E quando nós ia pro mercado fazer compra, era tão interessante que meu pai tinha um Corcelzinho 1 vermelho, né? Mas arrebentado o Corcelzinho mesmo. Pra quem tá ouvindo aí que tem a situação engraçada, uma vez nós fomos fazer compra, quando nós passamos na lombada, o vidro traseiro do carro cai, né? Você vê a situação que era o nosso carro, mas nós tinha alegria, porque era uma família, tava eu e meus irmãos ali, nós tínhamos uma felicidade, às vezes até me emociono em falar, de estar todos juntos. E eu via o esforço do meu pai para fazer tudo aquilo, mas num determinado momento eu acabei indo para outro caminho que o meu pai não ensinou, né? Que comecei a beber, a fazer, e eu aprendi que essas coisas me afastaram do princípio chamado família. Então, hoje, quando a gente fala de família, eu olho hoje para dentro da minha casa e eu falo assim, eu quero algo diferente para os meus filhos, eu quero algo diferente para minha casa, para minha família, eu quero que eles estejam fundamentados na palavra. Apesar da minha família ser uma família feliz, simples, não tinha fundamento na palavra, né? Meus pais não conheciam Jesus. Então eu quero que hoje eu olhe e veja, eu quero que seja diferente. Se eu cuido de famílias, se eu prego para famílias, hoje eu tenho que ter uma família alicerçada hoje dentro da palavra, alicerçada no evangelho. Isso aí é algo importante. Aproveitando o gancho, quando o senhor, antes do senhor se converter, o senhor falou que o senhor bebia muito, o senhor acabou dando essa desviada de percurso no meio da caminhada. O senhor já presenciou, com certeza já, que todos nós já, mas o que foi a coisa mais, tipo assim, que o senhor presenciou antes de você se converter no mundo, que você falou, cara, isso não é pra mim? Tipo, uma situação que aconteceu no mundo, que você olhou a olho nu, que ninguém te contou. Todo mundo, acredita eu, que passa por uma experiência assim, que tem um testemunho quando estava no mundo para contar. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem algo relacionado no passado, assim, que você fala assim, isso aqui não é pra mim, cara. Eu preciso sair dessa vida. Algo muito forte foi em São Bernardo do Campo, quando eu morava lá. E a gente, sempre quando você tá no vício de algo, você tem sempre um grupinho. Sim. É difícil de você tá sozinho, né? Geralmente tem aquele lá, porque para oferecer algo bom para você é difícil, as pessoas não parecem. Verdade. Mas para te oferecer algo ruim, sempre vai ter alguém, né? Que vai patrocinar a sua bebida. Mesmo sem dinheiro, o cara patrocina lá seu corotinho, patrocina, né? É um negócio. Isso aí é interessante, não cortando, só para não ter de raciocínio. Sim. Cara, quando eu tava no mundo, quando eu usava droga, quando eu fumava maconha, porque a gente tem um testemunho antes, isso não é vergonha, testemunho, acredita, eu penso assim que testemunho a pregação mais forte que você tem pra você apresentar pra uma pessoa é o seu testemunho. Porque quando você entrou num assunto interessante, que quando eu tava no mundo, eu não tinha R$1 no bolso e eu usava droga o dia inteiro. Então. Sem ter dinheiro, sem comprar, sem fazer nada. Aonde eu chegava, tinha alguém que chegava e falava assim, vamos, e é incrível, cara, isso aí, cara, porque... É porque existem os patrocinadores do mal. Isso aí é uma realidade em todo lugar. Você passa hoje na Praça da Prudenciana, você vai achar um monte de gente lá. Os caras não tem de onde tirar dinheiro, mas tem sempre um corotinho do lado. Incrível. Então você aí, né, sempre vai ver que tem os patrocinadores do mal. É uma coisa que precisa ser mudada, é uma coisa que precisa ser estudado para se tentar mudar essa situação. Mas o que eu presenciei foi que um amigo meu, assim, já muito loucão já... eu ainda tava tomando ali, mas ele saiu correndo, entendeu? E em São Bernardo tinha, perto da prefeitura, tinha na época a turma falava passarela para atravessar, e ele pulou de cima da passarela, né? Ele se matou, ele foi doidão, se pulou de cima da passarela. Mas ele bebia ou fumava? Eu creio que ele, nós não presenciamos, mas ele tinha usado mais alguma coisa que ele misturou com a bebida, porque ele ficou alucinado, ele ficou fora de si, entendeu? E saiu correndo, gritando como se ele tivesse visto uma assombração, visto
algo estranho, e ele simplesmente se jogou. Então isso aí é uma coisa que marcou. Por muito tempo eu ficava pensando nisso aí. Eu tava lá bebendo, mas eu falava, poxa vida, se eu tivesse seguido outro caminho, talvez não tivesse presenciado aquilo lá. Apesar que quem tirou eu de São Bernardo do Campo foi meu pai, né? Meu pai falou assim, eu vou te tirar, eu tinha família aqui. A minha família aqui era a família da Água dos Freire. Sei. Que ali era propriedade da minha família, família Freire. Meu sobrenome é Freire. Tanto é que tinha um riozinho chamado Freirinha, Turma né? fazia batismo lá antigamente, né? Água do Freire. Cara, comer muito bom. Aí, eu tô Tem falando. uma história interessante pra contar dali desse Freirinho. Obrigado. Que quando eu era mais novo, eu aprendi a nadar ali. Só que a experiência que eu aprendi a nadar ali foi uma experiência diferente, não foi algo natural. Eu ia com meus primos, eles eram um pouco mais velhos do que uns amigos meus, e todos eles sabiam nadar e eu não sabia. Na época era tipo uma pontinha que tinha ali aqui na água do Freirinho ali. Eles me jogaram de lá e falaram assim, aprende a nadar. Eu aprendi na marra. Na marra aí. Ou eu aprendo a nadar agora ou eu morro afogado. Livramento de Deus, porque eu tinha o quê? 10, 11 anos na época. Aí. E jogava eu de lá de cima lá e eu tinha que me virar pra poder sair da onde eu tava, pra eu poder conseguir. Aí criança é tonta, né? Opa, consegui, me empurra de novo. Inocente, né? Me empurra de novo. E me empurra de novo. Eu falo, e todo mundo tem uma história interessante, Todo né? mundo De tem, infância, cara. todo mundo tem alguma lembrança, algumas boas, outras ruins, mas todo mundo tem suas lembranças, né? E aproveitar que a gente tá nesse assunto, assim, na sua parte de infância, como é que foi sua infância? Era eu, meu irmão e minha irmã, né? O meu irmão é o caçula. A gente lembra a época da infância que meu irmão, nosso apelido de infância era Nano e Nana, que não tem nada, eu sou Cristiano, ela é Cristiane, a minha irmã, e o meu irmão Antônio Carlos, né? Fugiu totalmente dos nomes ali, mas ele não conseguia falar nosso nome, então ele ia chamar de Nano e Nana e pegou na família. Mas foi uma infância boa, divertida, a gente sempre estava junto. Naquela época é uma época diferenciada da de hoje, né? Sim. Naquela época a gente divertia com a bolinha de gude, divertia jogando um peão, betes no meio da rua, não tinha aquele movimento, você ia lá jogar betes no meio da rua, futebolzinho, a gente arrancava a tampa do dedo, mas continuava jogando no meio da rua. Verdade. Né? Verdade. Hoje a turma corre da chuva, tem medo de chuva. Nós não, quando tava jogando bola, ficava esperando a chuva vir, porque era gostoso quando caía. E quando chovia, né, ficava debaixo de uma calha pra poder tomar banho. Pra tomar banho, ia na enxurrada e ninguém ficava doente. Verdade. Ninguém ficava falando de bactéria, de covid, de dengue, ninguém ficava falando essas coisas. Então a gente teve uma infância diferenciada. Eu creio que nós vivemos uma infância melhor do que os de hoje. Sim. Porque hoje, apesar de tudo ser da gente ver a tecnologia hoje, Sim. eles não tiveram a experiência e talvez nunca vão ter a experiência que eu tive, que eu tenho 47 anos hoje, a experiência que eu passei. Então são coisas que ficam carrinho de rolemã. Esses dias eu vi um evento de carrinho de rolemã na cidade, né? Eu até falei, nossa, coisa bonita isso aí. Sim. Porque a gente não vê mais. As pontas do dedo eram tudo cheio de esparadrapo por causa de passar com a rodinha em cima. E foi uma infância legal. Eu me perdi dos 17 anos pra frente. Entendi. Até 17 anos eu a fui infância e a pré-adolescência foi tranquila, foi tranquila, foi com a família, né? Época que meu pai dava o corcelzinho pra me aprender a dirigir com 17 anos, saía com aquele Mas caía o vidro toda vez. Caiu, o vidro era... o vidro era eu. Meu pai falou uma vez brincando, meu pai comprou um Del Rey. Todo mundo feliz que meu pai comprou um Del Rey. Del Rey na época era... E meu pai brincando com meu irmão molecão, falou assim pra ele, ó, esse corcel agora você pode desmanchar. E meu pai foi trabalhar. Quando ele voltou, meu irmão já tinha cortado o carro inteiro já. Nossa. Desmanchou o carro, tipo, paralama já tava pro chão, né? Acho que foi o primeiro ferro velho da família. Meu irmão foi o... E na verdade meu pai ia vender o corcelzinho mesmo, né? Aí não teve jeito, não teve salvação pro corcel, acabou de ver. Acabou. Pastor Cristiano, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Já que a gente tá falando de família, assim, né, e da sua experiência, como que foi que sucedeu pro senhor se render aos pés de Jesus, e o que marcou assim, o senhor, assim, depois desse episódio do pastor ter sido usado por Deus, revelar a tua vida naquele dia, né, o senhor ter aceito o convite de ir naquela festividade e Deus falar com o senhor naquele dia estava marcado. Sim. Mas eu acredito que não foi só esse dia, deve ter acontecido outro episódio que o senhor entendeu, não, meu chamado é isso aqui. É que foi interessante assim,
logo depois desse encontro de aniversário da igreja, na outra semana teve um retiro. Olha. Então ali eu levantei minha mão para aceitar Jesus e eu procurei o pastor da época, o pastor Dirley. Falei, pastor, como que faz para ser da igreja? Eu quero ser diferente. E contei a minha história para ele. Até aquele dia eu estava na bebida, eu estava sem rumo, né? E ele falou, não, tá tendo um retiro, vamos participar do retiro. Eu fui participar no retiro de jovens. E eu lembro até hoje que o pastor Genésio era um pastor que cantou lá. E ele cantava um louvor que falava assim, oh, céu no meu coração, mais uma vez. E ele cantando ali, e eu olhando o povo alegre. Porque quando você tá no mundo, você não tem uma noção do que é alegria, de alegria da pessoa que tá na igreja. Você acha que era careta. Você acha que ir pra uma igreja era só usar um saião ou usar um terno e ter que ser aquela pessoa fechada, Bíblia debaixo do braço. Então a turma até chamava de rapadura na época, né? Você vai pra igreja rapadura. Então a gente você começa a ter uma visão diferente. E esse retiro foi também um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque ali eu tive o meu encontro com Deus. De verdade, fora o dia que eu aceitei Jesus, aquele encontro de verdade. Por quê? Porque lá teve uma busca. Ali tinha ministrações, aí você participava. Sim. E cada ministração que vinha é aquela, ela entrava no coração e ali você chorava na presença de Deus. Ali nasceu o arrependimento na minha vida. Sim. Foi quando eu falei assim, eu preciso ir na minha casa, eu preciso chegar desse retiro, eu preciso sentar na cama do meu pai, da minha mãe e pedir perdão. Foi quando eu falei que eu tive o privilégio de pedir perdão para meu pai e para minha mãe. Sentei e pedi perdão. Falei, até hoje eu fui uma pessoa que talvez tenha trazido tristeza para vocês. O meu pai é pai, né? O pai falou, não, meu filho, você sempre foi a minha alegria. Eu falei, não, pai, eu sei que eu errei. E eu tive esse privilégio. E o chamado veio assim que quando eu comecei na igreja, sem faltar, um senhor da igreja, ele me deu um curso de teologia de presente. Sim. E era um curso presencial. Eu tinha que estar todo dia na aula. E eu aceitei, eu abracei. E eu, com um mês fazendo curso de teologia, veio parar na minha mão um ponto de pregação já. Oi. Foi uma coisa muito rápida. No dia do meu batismo, eu entrei nas águas para batizar e eu saí falando em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia do meu batismo. Legal. Então foi uma experiência marcante. Ali, então você nasceu e já foi marcado. Exatamente. Então eu desci as águas. E quando eu saí, eu lembro até hoje as palavras do pastor. O pastor olhou para mim e falou assim: ainda bem que o tema é os escolhidos. Porque eu lembro até hoje que eu saí da água. Quando eu saí falando em línguas, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo comigo. Aí o pastor me explicou para mim o que estava acontecendo e falou assim: você é separado, você é um escolhido de Deus. Olha só. Deus tem um ministério na tua vida. E aí as coisas foram, e são 27 anos de ministério. O engraçado é que esse nome que a gente escolheu, Os Escolhidos, tem até uma história interessante como a gente escolheu este nome. Sim. Porque foi assim, quando a gente planejou em fazer esse projeto, a nossa maior dificuldade no começo não foi equipamento, foi o nome. Porque a gente precisava do nome pra gente fazer as artes, pra gente fazer as divulgação. Rapaz, e a gente começou a pensar, David, pensa daí que eu penso daqui. Rapaz, mas foi cada nome, você lembra de alguns? Conectando, projetando. Projetando foi o mais básico. Mas qual que foi que a Carol falou pra você? Eu não lembro, como que é? O Miguel, se você estiver assistindo, me perdoe, meu amigo. O Miguel falou. Ele falou como que é? Pode crer? Não, pode dialogar, eu acho, uma coisa assim. Pode falar, eu acho. Pode dizer, não sei. Eu sei que foi cada nome, mas cada nome. Aí eu falei assim, David, a gente precisa marcar uma reunião pessoalmente pra gente sentar, só sai daqui quando a gente sair com esse nome. Aí. E a gente marcou essa reunião, nós ficou 1h30, né, já tava indo embora, sem nome, sem nada de novo. Falei, e agora, cara? Aí passou um primo meu, que na verdade ele é casado com a minha prima, é primo meu. E eles montaram uma lanchonete. E eles colocaram o nome da lanchonete de La Deliver. Peraí. La Deliver. Patrocínio, somos escolhidos porque a gente tá hoje aqui porque a gente lembrou. Exatamente. E parou aqui pra conversar comigo, nem lembro o assunto. Aí eu falou de escapamento. Aí o David falou assim pra mim, assim, falou assim, ô Felipe, é interessante assim, né, cara? Foi o nome do uma série, porque esse lá, Delivery,
é derivado daquela série La Casa de Papel. Sim. Inclusive na logo da lanchonete tem até um negócio que lembra a série. Lá perto da Guerra Redonda. Não, é aqui mesmo, aqui na Nova Em Florinda. Cândido Moto, eu lembrei, falei que em Cândido Moto tem o La Casa de Pastel. Patrocina nós aí. Aí eu falei, peraí então, calma aí. Vamos tentar misturar algo relacionado a uma série que tem um nome bacana e que vai encaixar no nosso projeto, que a gente não quer ficar limitado somente no mundo evangélico. Porque o nosso objetivo desse projeto, na verdade, é levar a palavra adiante, de alguma maneira. E se a gente trazer só pastores, não tem como a gente levar a palavra, você já é evangelizado. Exatamente. Entendeu? Então não tem como a gente fazer o que acontecer. Aí começou a falar de série daqui, série de lá, e tem uma série chamada The Chosen. Já viu essa série? Já vi, The Chosen? Só que a tradução de The Chosen pro Brasil ficou Os Escolhidos. Aí eu falei, achei. Vou colocar então o podcast Os Escolhidos. E o interessante do nome Escolhido é que escolhido não significa só evangélico. Não, exatamente. Você pode ser escolhido em várias áreas da sua vida. Exatamente. Né? O cara é escolhido para ser um advogado, o cara é escolhido para ser um médico e assim por diante. Falando de candidatura, o cara que vai ganhar uma eleição, ele é escolhido do povo. Para ganhar. Exatamente. Então é interessante. Então, foi um nome que assim que caiu no colo. Exatamente. Na hora ali. Ele é um nome universal. E é um nome bacana. Então ficou como que é podcast Os Escolhidos, ou seja, o escolhido do dia hoje é o pastor Cristiano e o pré-candidato a vereador da cidade de Assis. Então ficou um nome legal. Bacana. O senhor é o escolhido. Hoje é o escolhido da noite. E o escolhido não tem escolha, né? Não. Exatamente. Porque ele é escolhido, não tem jeito, né? Ele pode tentar fugir para todo lado, mas não tem jeito. Se você for escolhido por uma área da sua vida, tem um cara que é escolhido para ser doutor, tem um que não é. O cara não vai se dar bem, vai parar. A gente vê muita gente parando no meio do caminho, desistindo. Por quê? Porque não é escolhido para aquilo. Tem algo diferente para a vida dele. E algo relacionado agora para não mudando o assunto, mas sobre escolhido que não tem escolha, pega o de exemplo Jonas. Exatamente. Foi escolhido para profetizar contra mim e eu não vou. Você não vai? Vai ter que ir, não tem jeito. De um jeito ou de outro você vai ter que parar lá. Mas então quem é escolhido não tem direito de escolha. E o escolhido não é um chamado, viu? Esse aqui que tem que ficar interessante. A Bíblia diz que muitos são chamados, quer dizer, uma multidão é chamada, mas poucos são os escolhidos. Mas os escolhidos não tem como fugir, não tem pra onde correr. Interessante. Eu queria tocar num assunto aqui, pastor, que eu até marquei aqui pra gente. O senhor estava falando a respeito do encontro, né? Que o senhor participou. Sim. Do retiro, né? Isso, do retiro. Eu queria fazer uma pergunta. É claro que não tem como a gente comparar as igrejas de antigamente, né, da época do Senhor, com as de hoje em dia, né? Porque muda muito, né, devido aí à situação do mundo, a gente sabe que muda as situações, né? Sim. Eu queria que o senhor me respondesse, devido ao impacto que Deus deu na sua vida, o impacto que teve, a proporção que gerou na tua vida, assim, daquele retiro, de ficar marcado na tua vida. Eu queria que o senhor falasse para mim, se o senhor pudesse colocar assim, de 0 a 10 uma nota, vamos dizer assim, a importância das igrejas hoje fazer mais retiro com os jovens. Porque o que a gente vê é a facilidade dos jovens pisar na igreja e 10 vezes em uma festa no mundo e se perder. A grande realidade é que hoje as igrejas elas é como se a igreja tivesse duas portas para o jovem, uma de entrada e uma de saída. Hoje o que acontece é que antigamente era mais fácil. Hoje o jovem tem acesso a muitas coisas que naquela época não tinha, né? Hoje a internet leva o jovem a ver tudo aquilo que ele quer ver, buscar tudo aquilo que ele quer buscar, ele vai encontrar. E naquela época não tinha essa facilidade naquela época. Então você ia para um retiro, a tua família te levava lá, eu lembro, a família te deixava lá na porta do retiro, depois ia buscar, você ia com o colchãozinho, era diferenciado de hoje. Hoje tem que ser criado estratégias para cuidar dos jovens. Então você acha que falta estratégia para as igrejas? Falta estratégia, porque não é só ganhar o jovem, é cuidar do jovem. É conhecer o jovem, é conhecer o interior do jovem, é tentar, na verdade, tentar vasculhar a mente do jovem, tentar entrar na mente para saber, porque a gente precisa de uma estratégia que não só ganhe, mas que se cuide, que se permaneça. Isso vai contribuir para o crescimento da igreja.
A pergunta que você falou não pode se comparar a igreja de antigamente com a de hoje, né? Isso é uma realidade. A gente sabe que nesse período transitório, não muito distante, o Covid ele arrebentou com as igrejas. O Covid, o termo igreja, que significa reunir-se, né, chamados para fora, que é o termo ecrésias, né, que no hebraico significa chamados para fora. Esse termo no Covid acabou, né? No Covid a igreja era chamado para o celular, porque era só live, na verdade. Chamados para live. E do Covid para cá, muitos desistiram. A gente vai ver muita gente que parou, muita gente que se afastou. Por quê? Porque não tiveram alicerce. Então o que o jovem precisa hoje? O jovem precisa de alicerce, precisa de criar raiz. Sim. Você pega dá para usar um tema tão fácil. Uma árvore. Tem um palitinho que tá aqui, ó. Vou falar um pouco que é uma árvore. Isso é um tronco. Ela é o tronquinho, mas ela é uma mudinha. A mudinha, ela não tem raiz suficiente para resistir um temporal. Verdade. Ela não tem. Ela tá lá, mas a raiz dela não é o suficiente. Se vir um temporal, ela vai cair. Ela vai cair. A mesma coisa o jovem. Então é preciso ter um cuidado com o jovem. O que você faz com a planta quando ela é novinha? Você coloca uma estaca do lado dela e você amarra ela até ela criar uma certa altura que ela não precise mais da estaca. A estaca é a igreja, é o apoio. É o pastor, é os irmãos, né? entendeu? É o líder, porque ele precisa crescer. E o interessante não é crescer para cima. Olha. O interessante é crescer para baixo. Entendeu? Tem gente que acha que crescimento é para cima, é aparecer. Não, o crescimento é para baixo. Tem uma história muito interessante, se permite, do bambu chinês. Pode ficar à vontade. O bambu chinês, o cara fez uma plantação de bambu chinês e ele foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele olhou e não viu nada na plantação dele, né? E quando ele foi lá no 5º ano, ele falou assim: eu vou agora arrancar essa plantação de bambu chinês porque não vai me dar lucro. Quando ele olhou, tinha brotado tudo. É que durante 5 anos o bambu chinês ele só cresce para baixo. E quando você assiste aqueles filmes de ninja antigo, você vê que os ninjas pulam naquele bambu, ele torce assim, e pula de um pro outro, ele enverga, encosta a ponta no chão e não quebra. Mas ele não quebra porque durante 5 anos ele cresceu para baixo. E quando ele cresce para cima, ele tem estrutura. Ele tem estrutura. Ele tem estrutura para suportar. Então qual que é o papel da igreja hoje? Nós somos a estaca. Nós temos que ser a estaca até o jovem ter o quê? Uma estrutura suficiente para se manter. E aí que vem o vento? O vento vem, a chuva forte vem, o temporal vem, mas aquele que está enraizado em Jesus permanece para sempre. Glória a Deus. E algo interessante para não sair dessa linha de raciocínio, por isso que a gente percebe hoje que muita gente não dá certo no ministério. Sim. Começa no ministério e cai. Por quê? Porque não quer crescer para baixo. Não quer. Já quer começar para cima já. A pessoa se converte hoje, ela já quer sair pregando, ela já quer sair cantando, ela já quer sair evangelizando, profetizando, mas não tem a estrutura necessária, não passou pelo processo primeiro. Porque se a gente for analisar a vida de Jesus e de João Batista, eles cresceram para baixo. Por quê? Porque durante 30 anos isso ficou no anonimato. Ninguém sabia quem era. Porque quem tá escondido, ninguém sabe, não conhece, não vê. Elias. Exatamente. Ele 30 anos escondido, 30 anos só crescendo para baixo, na graça e no conhecimento. Quando ele percebeu, opa, tá estruturado, vamos começar, aí ele começou a crescer para cima. É por isso que muita gente às vezes não pega o Salmo 91, mas diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. Enquanto você tá criando raiz, você tá escondido. Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você já viu quando você planta uma muda? Se você passar em qualquer lugar que se planta mudas, você vai ver que tem uma estufa, não tem? Sim. Em cima tem um sombreiro. O sombreiro serve para aquela pessoa crescer estruturada, ali a raiz, a flor crescer estruturada, para o sol não machucar, para as condições climáticas não destruir. Então nós estamos embaixo da sombra do Onipotente. Então Deus te esconde de determinado tempo, e depois dele que ele te esconde, ele fala assim: agora você está preparado. E aí quando a gente está preparado, ele vai dizer para você: pode 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aquele que não tem raiz é o que vai cair, mas o que está estruturado é o que vai ficar de pé. Interessante, forte. É. Ô David,
só pra gente não perder a linha, eu não sei se você vai entrar já nessa questão agora, mas voltando rapidinho para nós finalizar esse assunto do retiro, dos jovens e tal, que a gente tem que montar estratégia com os jovens. O que o senhor acha desse sistema hoje que a maioria das igrejas modernas estão atribuindo sobre pintar a parede de preto, sobre colocar aqueles monte de jogos de luzes? Porque tem pessoas que, se você dá uma olhada na internet, tem pessoas que gostam, tem pessoas que reprovam, tem pessoas que falam que está trazendo o mundo para dentro da igreja, tem pessoas que já acham que é estratégia para poder manter os jovens. Qual é a sua opinião referente a este assunto? Então vamos lá, agora nós começamos os polêmicos. Eu acho que esse assunto ele é muito mais pessoal, né? Ele é pessoal. Pessoal. Eu vejo assim, a gente vai... A opinião do pastor. Como a gente tem a gente olha, Deus dá o que pro homem? Algo chamado livre-arbítrio, né? E dá estratégias. Talvez alguém já deve ter perguntado assim, mas por que Deus permitiu tanto ministério? Alguém já perguntou, por que Deus permitiu abrir tanta igreja? Se a igreja começou em uma, era a igreja primitiva. Nasceu de uma, mas de uma veio outra, e vieram todas as ramificações que existem até hoje. Sim. Eu creio que Deus ele permite isso, por quê? Porque cada pessoa vai se identificar de uma forma diferente, num ambiente diferente. Tem pessoas que vão entrar na minha igreja e vai lá assistir o culto, legal, mas vai embora, não vai se sentir bem, porque não gostou do ambiente. Tem pessoas que vão entrar numa igreja que a parede é preta, cheio de jogo de luz, e a pessoa vai falar, nossa, mas aqui é meu lugar, que é animado, é gostoso, eu quero ficar aqui. Então eu creio assim, essa variedade é permissão de Deus. É permissão de Deus. Eu não tenho nada contra, particularmente, eu não tenho nada contra. Na quadrangular, quando eu fui pastor da quadrangular, a gente tinha jogo de luz. Sim. A gente colocava, por quê? Eu fazia culto, um culto que eu fazia lá, que sempre vinha muita gente, era o culto de máscaras. Então, que culto de máscara? Pastor, você tá louco? Muita gente falava isso aí pra mim, você tá trazendo o mundo pra igreja. Não, nós fazíamos o ponche cristão, que era feito com guaraná. Luau. Nós fazíamos todas essas coisas. E aí nós fazíamos o culto de máscara. E aí as pessoas iam com máscara no cultuar, e eu pedia pra cada um criar a sua própria máscara. Depois nós fazíamos um concursinho pra melhor máscara, melhor criação, mas dentro da Bíblia, pra alguém criar. Era uma estratégia que tinha com os jovens naquela época. E aí, se eu fosse lá, colocasse os jovens lá, e eu fosse cantar lá, eram 100 ovelhas, não ia ter, eu não ia segurar o jovem lá, entendeu? Sim. Então naquela época, o jovem, o que era? A alegria está no coração, e quem já conhece, era as músicas da época, né? Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobram. E o jovem pulava, dançava, se alegrava. Então são opiniões diferentes e tudo é permissão de Deus. Eu não creio que assim, aquela não é de Deus por causa disso, ou aquela é de Deus por causa daquilo, não. Deus permite porque cada um vai alcançar um público diferente, uma pessoa diferente. Sim, eu acho assim. Se o ministério estiver debaixo da palavra, sim, é o que importa. Por quê? Porque se a gente for olhar, Paulo uma vez ele fala assim, que para os judeus ele foi judeu. Paulo falou assim, fazer de tolo para ganhar os tolos. Exatamente. Entendeu? Isso aí o Paulo fazia. Para os judeus eu fui judeus, para os gentios eu fui gentios. Eu sou evangélico, então eu não posso sentar no bar para tomar uma Coca-Cola. É lá no bar tomando uma Coca-Cola que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa que tá ali bebendo do lado. Eu não tive essa oportunidade. Se quando eu fosse mais jovem, alguém sentasse do meu lado na hora que eu tivesse com o corotinho, nem que se fosse para tomar uma Coca-Cola e falar assim, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida, ele mudou, talvez não tivesse passado por esse processo que eu passei. Então as pessoas são preconceituosas. Então, eu penso assim que esse sistema de estratégia que o povo faz hoje de pintar as paredes, de jogos de luzes, né? São estratégias para poder manter, porque se a gente for seguir a linhagem do que Paulo fala, que se para judeu ele foi judeu, para os ímpios ele foi ímpio, então para jovens a gente também tem que passar uma imagem de jovens, porque jovens é atraído por jovens. Para Coríntios ele falou, para as mulheres usa o véu, sim, né? Aí no final do texto de 1 Coríntios capítulo 11, isso. Paulo vai falar assim, que o véu foi dado em lugar do cabelo, que as mulheres usem o véu na presença de Deus, tal. Aí no final, no último versículo, ele vai falar assim, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Sim. Então o que seja, Paulo está falando, você está em Coríntio, é o costume de Coríntio, que use o véu. Se eu estou lá, eu vou fazer também. Eu não posso ir para a Escócia e condenar os homens da Escócia, porque eles usam saia. Se eles virem para cá hoje
usar a saia, vai ser nossa, entendeu? Então, cada ambiente tem uma tradição. Exatamente, a gente tem que respeitar. Se essa tradição estiver debaixo da palavra dentro do ministério, tudo é válido para ganhar almas. Eu tenho que respeitar. Se eu entrar numa presbiteriana, é uma forma de governo. Como tem formas de governo, a gente vai ver episcopal, a gente vai ver o bispado, a gente vai ver várias luteranas. Então a gente tem várias formas de governo dentro da igreja, mas todos estão corretos desde que estejam dentro da palavra, no fundamento da palavra. Nada contra. Debaixo da base da palavra, é aquilo que a gente entrou. A palavra é a base de tudo. Sim, exatamente. Se estiver firmado na palavra que é a rocha, vai vir o vento, igual a gente estava falando do bambu aqui, vai balançar, mas não vai cair. Agora, se pintar a parede de preto, ou de branco, ou de rosa, ou do que seja, e não estiver firmado na palavra, infelizmente vai cair. Não é a cor que faz a diferença. Exatamente. É a presença. É a presença. Entendeu? Se Deus descer a pintar, quem sou eu para falar aqui? É a presença. Exatamente. Porque, assim, ainda nesse assunto da parede preta, azul, vermelho, seja lá qual for, o problema não é nem a cor, como o senhor colocou aí. O problema não é nem a cor da parede. O problema é o tradicionalismo. A galera se apegou muito ao tradicionalismo. Tipo assim, antigamente, por exemplo, nas Assembleias de Deus, houve uma época que a galera falava que não podia pregar se você tivesse de barba. Até hoje é assim, até hoje, depende de alguns lugares, depende de algumas denominações, você não pode subir no púlpito se não tiver de gravata, sem gravata, esquece. Ou sem barba, com barba. E aí a gente vai pra internet, a gente vê pregadores famosos aí, como por exemplo o Marcos Feliciano, pregando sem gravata, com barba assim, feitinha e sem gravata. E tem até um período da vida dele que o cabelo comprido ainda, que era proibido pro homem, não podia. Exatamente. E tem um podcast que ele participa que ele toca nesse assunto. Exatamente. Aí ele fala da ceia, tudo. Então eu acho assim que é muito mais a respeito do tradicionalismo, né? É a mesma coisa assim. Vamos supor, se o senhor tem um time de futebol, o senhor, por exemplo, é palmeirense ou São Paulino, seja lá qual for o time. Aí eu te dou uma blusa, o senhor tá sem blusa, o senhor tá trabalhando comigo numa cidade, mas o senhor tá sem blusa. E a blusa que eu te dou é do time oposto. Aí só por causa do que você não é daquele time, você não vai usar? Agasalho, pra poder se aquecer do frio. Não, o orgulho, então, ou a ignorância. Isso é uma coisa que tem que ser quebrado, mas sempre vai existir. Sempre vai existir, né? Sempre vai existir, porque você vai ver, o tradicionalismo, ele é uma coisa que você falou assim, algo que vem muito antigo. Aí você olha para a base, às vezes você olha assim, essas igrejas, não vou falar nome, mas igrejas tem algumas igrejas que são tradicionais até hoje. Aí você vai lá, tem aquele monte de senhorzinho e senhorinha, né? E é o costume deles, aquele lá, é o hino da harpa, sempre aquele mesmo segmento. Tem algumas que você não pode nem falar em línguas, né? Mas nem todas que não se pode falar em línguas pode dizer que não estão fundadas na palavra, porque estão pregando o evangelho de qualquer jeito, está tendo salvação. Exatamente. Enquanto se prega Jesus, tem salvação. Você falou do Marcos Feliciano, eu achei tão interessante você tá falando do cabelo dele e tudo, né? Porque ele tem um podcast que ele fala que ele foi pregar numa igreja e ele deu piruleta, fez de tudo, a igreja toda fervorosa, e uma senhora sentada no primeiro banco não fazia nada. Ela não tinha reação. E aí ele fazendo, não tinha reação. Quando acabou o culto, aquela mulher que não tinha reação, ela chegou nele, ele estava assinando o livro, que ele era um cara que tem nome, estava assinando o livro, dando autógrafo. E aí a mulher pegou e falou assim: pastor, o senhor faz uma oração por mim? Aí ele falou assim, na minha mente eu lembrei dela, eu vi que ela não reagiu o culto inteiro. Falei, não vou fazer oração para a senhora, porque eu olhei a senhora o culto inteiro e a senhora não reagiu. Eu preguei, virei piruleta, agora a senhora vem me pedir oração? Ela pegou e falou assim, eu estou chegando do velório do meu filho. Nossa. Aí ele pegou e falou assim para ele, falou assim, a minha carapuça de pastor caiu. Ele foi sincero, ele falou assim, eu fiquei arrebentado. Eu falei, puxa vida, um filho morrer, tem gente que fica um mês sem ir na igreja, 2 meses, porque perdeu um filho, e a mulher tá aqui, e eu tava olhando para ela só porque ela tava parada. Então, por isso que eu falo, a gente não pode julgar as pessoas pela atitude, nem por comportamentos, porque você não conhece o interior das pessoas. Então, isso aí é interessante. Então, o Marcos Feliciano, ele conta essa história aí, e é uma história, e é forte isso, é muito forte isso, porque às vezes nós julgamos por aquilo que vimos.
né? Ou deduzimos. Ou deduzimos, e isso aí tá errado. Então por isso que eu falo, você olha numa igreja, nem todo mundo na igreja vai pular, vai cantar, vai dançar, mas o importante é que esteja na presença, pulando, dançando ou não, estando na presença, esse é o principal. Uma coisa que eu não sabia, porque até então eu sou recém-convertido, eu sou novo convertido. Eu tenho 1 ano e 7 meses mais ou menos de ministério, 2 anos convertido, mas 1 ano e 7 exercendo o ministério. Então eu sou recém-convertido, eu não sabia. Tem assembleias, eu não vou citar qual, mas que não é permitido nem bater palma. Exatamente. Não pode nem aplaudir. Eu passei mal lá. Não pode bater palma. Vocês querem ver um exemplo legal? Antigamente a bateria era considerada do diabo. A igreja coisa, não né, podia cara? ter bateria na igreja. Era na palma, cantado. Depois de muito tempo entrou um violãozinho na igreja. E quando a turma via bateria, não, eles relacionavam bateria com outras religiões, com algo do mundo, algo do demônio, né? E a gente tem que aprender uma coisa: todas as coisas pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Como é que é? Ele que é dono de todos os ritmos, ele que é dono da música, ele que é dono de todas as coisas. Se as pessoas usam pro mal, é o livre-arbítrio delas, né? Então Tudo é dele, pra ele, foi feito todas as coisas. Exatamente. E quais são os planos para daqui para frente? No sentido ministério, O pessoal vamos falar assim, ó, sem eclesiástico, Sim, mas sim. o cristiano, quais são os planos para daqui para frente? Bom, eu entrei nessa pré-candidatura. Sim, tô no ministério. Eu não tenho plano de abrir meu ministério. Eu fechei o ministério por causa de um problema de saúde. Eu não estava conseguindo mais cuidar da igreja. Eu não tinha condições na época de cuidar da igreja. Eu tive que parar a casa de Maquir, né? E eu acabei indo para uma igreja que é na frente da minha casa praticamente. Eu estava operado e comecei a participar lá. E lá eu estou. Então eu tenho planos ministeriais lá de crescimento. Tenho saído bastante. Depois que eu fechei lá, eu recebi acho que o triplo de convite para se pregar. E é gostoso. Eu nunca vivi o itinerante. Nunca vivi. Eu sempre fui pastor de igreja. Desde a época que eu me converti, já fui ser pastor de igreja. E eu tô ali pastoreando, ajudando. E me surgiu essa oportunidade, um convite, né, do Partido Progressistas, que é o presidente, é o Márcio Veterinário. Ele fez um convite para mim ser um pré-candidato a vereador. Eu aceitei esse convite. Por quê? Porque eu sempre tive no meu coração algo assim, que eu posso ajudar o próximo de alguma maneira. Eu posso ajudar o meu próximo, como sempre fiz, a maneira do possível. A gente sempre, um pastor, ele já vem pronto de fábrica. Eu digo que ele já vem pronto de fábrica com no manual do fabricante do pastor, como um ajudador. De alguma forma ele já vem para ajudar. E aí eu acho assim que, igual nós estamos falando de diferenças, eu acho que o pastor ele tem que ter seu espaço lá, porque o cristão tem que ter. Porque Dentro da política. Dentro da política. Sim. Ué, José era governador. Sim. Se alguém quiser hoje questionar, porque esses dias atrás eu fui questionado, eu falo assim, então, Deus tirou José do calabouço, da prisão, e levou José a ser o quê? Um governador. Não só ele, né? Daniel da Babilônia. Daniel também. Então a gente vê cargos que já estavam ali. Então, quer dizer, não é que Deus não desaprova. Deus desaprova a desonestidade. Desde que você faça as coisas com sinceridade de coração para Deus, Deus vai te honrar aonde você estiver. Deus desaprova que você se contamine. Exatamente. Daniel e os 3 amigos dele se abstêm. Eles sempre foram luz aonde eles estiveram. Você tem que ser a luz. Onde você estiver, você tem que ser a luz, né? Você já viu, e por ser luz, você vai receber ataques. Entendeu? Vai receber. Eu vou receber muita crítica. Pastor Cristiano é um pré-candidato, eu vou receber muita crítica. Mas você já viu o besouro atacar a lâmpada apagada? Já viu? O besouro ele vai atacar a lâmpada que está acesa. Verdade. Então a gente tem que estar estruturado para suportar os ataques que vão vir, as coisas. E eu creio que tudo é permissão de Deus. Eu só vou estar lá dentro, não é por causa do voto daquele ou do outro. Eu vou estar lá dentro se for a permissão de Deus. Se não for a permissão de Deus, eu vou passar por esse processo, vai ser um aprendizado.
né? Mas a intenção é poder melhorar, poder trazer melhorias para Assis. Sim. O projeto do coração do pastor Cristiano. Tanto é que quando o senhor falou sobre não é o cargo em si que vai influenciar o algo, é sim o que você vai fazer lá dentro, Exatamente. a honestidade ou não. Exatamente. Eu vi uma mensagem do pastor Eliseu Rodrigues, bastante interessante, que ele pega e fala assim que não foi o Egito que governou José, e nem a Babilônia que governou Daniel. Não foi José que governou o Egito e Daniel que governou a Babilônia. Ou seja, o ambiente que você tá não define quem você é. Exatamente. Você tá entendendo? Esse é o processo. O ambiente que você tá não define quem você é. Ou seja, se você foi chamado para influenciar, você não vai deixar o ambiente te influenciar. Você vai ser um influenciador. Você vai ser um influenciador. Exatamente. Exatamente. Então, se a gente for analisar nesse ponto de partida, independente de cargo político ou em qualquer outra situação e área da vida, não é o cargo em si que é errado, é a pessoa, o coração da pessoa que tá ali. Em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida, que eu tô querendo dizer. Qualquer coisa. O ser humano não pode se corromper. Exatamente. Entendeu? O que vai atrapalhar é se o ser humano se corromper. Então ele tem que ter uma atitude correta em tudo que ele for fazer, sem se corromper. Você não está lá para ser o sistema, você está lá para mudar o sistema. Exatamente. Entendeu? É algo que eu postei essa semana na internet. E eu tava falando eu falei na internet ali sobre educação, né? Sim. E eu falei assim, a educação não muda o mundo. A pessoa se alfabetizar não muda o mundo. A educação muda pessoas para pessoas mudar o mundo. Mudar o mundo. Então a realidade é essa. Então a gente tem que instruir. Então, como tá no meu coração, essa visão entrou no meu coração, eu orei antes. Eu falei, Deus, eu recebi a proposta, eu não dei a resposta na hora, eu orei, eu busquei, na outra eleição eu fui convidado também para ser pré-candidato, eu desisti, saí fora, porque tudo tem seu tempo. Sim. E eu realmente nasceu no meu coração. Na verdade, eu dei a resposta depois de uma cena que eu tive esses dias atrás, quando eu passei ali na Avenida Perimetral, e ele tem um posto de saúde ali na Vila São João, ali perto do lado da Chácara Bela Vista. Sei. Eu tava indo pra Lutece arrumar uma geladeira lá, que eu trabalho hoje como técnico de refrigeração. Eu tava indo no Lutece, então eu fui bem cedinho, era 6 horas da manhã. Eu falei, vou bem cedinho pra voltar logo. Eu chego lá, o pessoal do sítio acorda cedo, geralmente fazenda, era lá que eu ia arrumar. E eu vi uma fila de um monte de gente de idoso, bem na calçada, assim, na lateral, esperando o posto de saúde abrir para se marcar uma consulta. E aí eu olhei aquele povo de pé ali, eu falei, Senhor, eu vou dar a resposta. Aí no outro dia eu fui lá e dei a resposta e aceitei ser pré-candidato, porque tem coisas que eu acho que a gente consegue mudar. Ou tentar, pelo menos, né? Você não luta sozinho lá. Nós sabemos que lá são 15 cadeiras naquele lugar. Você não faz nada sozinho. Mas aquilo que foi falado aqui, você tem que ser influenciador. E criar estratégias, algo novo que a cidade merece, né? Digamos que o senhor ganha aí a sua pré-candidatura aí a vereador de Assis. Certo? Digamos assim que o senhor ganhou a eleição. A partir de hoje o senhor se torna um vereador aí da cidade de Assis. Eu queria saber assim, vou perguntar algo aqui pro senhor assim. O senhor como candidato aí para pré-vereador aí, o que o senhor faria, como por exemplo, existiu um grupo aí, vou nem citar o nome deles aí não. Vou citar, vai, aquele Rick Vanille lá. Quem? Rick Vanille. Um satanista, sabe? Ele tem. O Vic Vanille. Vic Vanille. E eles que queriam. na verdade já não é satanista mais, né? Já deixou de ser. Ele era simpatizante. Ele é judeu, não sei o que, de uma agrégora, não sei da onde lá e. Enfim. Ele tinha um plano lá, ele era bem influente, pelo que eu acompanhava assim pela rede social. Mas ele tinha um plano de. Como se diz? De colocar umas cobranças lá exageradas em cima de igrejas, né? O senhor sendo pastor e aí pré-candidato, queria saber assim, como que o senhor iria alinhar, vamos dizer assim, como é que você vai alinhar, tipo assim,
para não desfavorecer um lado, porque a gente sabe que aqui em Assis não tem só evangélico, tem católico, tem, né, exatamente, diversos tipos de crenças, né? E a gente tem que respeitar todos e favorecer a todos eles, porque todo mundo tem o seu direito de religião, né? Como que o senhor lutaria a favor dessa classe, vamos dizer assim? Vamos colocar vamos colocar já aqui algo recente. Sim. Primeiro, quem elege o vereador é o povo. O povo, né? Então ele tem que governar para o povo. Ele não pode olhar o clero religioso. Ele tem que governar com igualdade. Né? Na verdade, isso aí, independente. Eu sou pastor, eu vou governar só para os evangélicos negativos. Eu tenho que olhar o que é bom hoje para o povo de Assis. Qual é a necessidade da população em geral? Qual que é a necessidade da população? Vamos dar um exemplo aí da FICAR. Que legal, né? Você passa a cidade inteira e você vê a placa da FICAR. Mas cadê a Cassiane na placa? Então eu vejo um governo imparcial. Não estou criticando, não quero ser... Sou pré-candidato e não quero ser um crítico. Mas eu acho que da mesma forma que aquele que canta lá, que é católico, que é espírita, que seja qual for o credo religioso dele, ele cante lá, ele está na placa, a evangélica tinha que estar lá também, por igualdade por todos, e colocaram num palco paralelo. Alguém fala, mas é bom mesmo porque não pode misturar, não, negativo. Aquilo que nós falamos de Paulo, fazer tolo para ganhar os tolos. Se Cassiane está no palco principal, todo mundo que está na FICAR tem que ouvir Cassiane. É verdade. Todo mundo tem que ouvir. Agora ela está no palco paralelo? Não, eu tenho outro show, eu vou no outro. O dela eu não vou. Só vai lá quem é evangélico. Ou um ou outro que passa e acaba escutando. Então, eu acho que tem que ter uma igualdade. Se é feito para um, tinha que ter um dia para ela, como tem para todos os outros seculares. E isso seria governar com igualdade para as pessoas. O mesmo que eu faço para a minha igreja. Mas eu tenho um benefício porque eu estou trazendo para os evangélicos hoje. O benefício tem que alcançar o católico, tem que alcançar o espírita, tem que alcançar aquele que é do candomblé, não importa o clero religioso. Todos têm que ser beneficiados por um projeto de lei que seja criado. E também, é claro, como cristão, defender os direitos de cristão, né? A gente não pode estar lá dentro e eu ver alguma coisa lá dentro que não condiz com a palavra de Deus. Eu, como homem de Deus lá dentro, eu tenho negligenciar. Eu não posso negligenciar, eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que ser a voz de Deus lá. Exatamente. Na verdade, se você consegue pleitear um cargo como esse, na verdade, você tem que falar assim para Deus: esse cargo não é meu, esse cargo é seu, eu estou nas suas mãos. Se você igual Daniel, você vai ter que orar lá você vai ter que se prostrar diante não vou. Você vai ter que, não pode mais orar, está proibido orar. 3 vezes por dia Daniel orava lá com a janela aberta, ele não mudou por causa do que foi colocado. Por quê? Porque ele tinha os seus princípios. Os princípios não podem ser quebrados. Exatamente. E nesse assunto ainda da Cassiane, o senhor acha que de certa maneira houve ali uma intolerância religiosa com os evangélicos? Eu creio que sim. Eu fico triste quando acontece isso aí. Eu coloquei a minha indignação, coloquei na internet a minha indignação, coloquei no Facebook. Sim. Porque eu acho assim, a gente tem hoje líderes lá dentro que são evangélicos, né? Que poderia ter dado uma palavra, falar, às vezes é falta de orientação, não estou dizendo que a pessoa fez por mal. Não, entendi. Mas às vezes é falta de ter alguém lá com uma palavra, pulso, falar, vamos fazer assim, pega um dia então, ou aumenta um dia, ou põe um dia na semana para os evangélicos, porque se tem para os outros, tem que ter para eles também, né? É a mesma coisa se fosse um show evangélico ali, vamos pôr, eu tiro o chapéu para Ourinhos, que vai cantar um padre e vai ter um show gospel lá e o padre vai cantar, então eu tiro o chapéu, porque chamaram o padre, não fizeram desfeita, então é o evangélicos e o padre ali. Então é a mesma coisa se a FICAR fosse um evento evangélico como tem em Tarumã, o Aviva Tarumã, e você abrisse espaço somente para os evangélicos. Aí você pega um padre, um cantor católico e coloca ele para cantar num palco paralelo. Ia ser errado da mesma maneira. Sim. Então tinha que ter menosprezado. Exatamente, assim. tinha que ter esse senso de igualdade para todos. E o que você entrou no assunto de Ourinhos, eu não sabia se eu poderia entrar nesse assunto, mas o senhor já deu a brecha. O que me chamou a atenção é que o prefeito de lá de Ourinhos, ele é evangélico, né? Se não me engano, acho que ele é até pastor, não tenho certeza. Mas
mês que vem, eu não sei se vai ser na FAP, vai ser na FAP FAP, esse evento na FAP, do padre? Na FAP. Do padre? Isso, Ele não trouxe, pelo que eu vi, não tem nenhum cantor secular. exatamente. O Ele... Tivinho Ourinhos, eu ouvi uma conversa desse tipo, né? Se eu não me engano, no primeiro dia tá Fernandinho, né? Sim. Segundo dia tá Jefferson Suelen. Sim. Terceiro tá o padre Fábio de Fábio de Mello, se eu Mello não me vai engano. tá, E isso. um grupo chamado Missionários... não vou lembrar o nome. Mas isso que é o que é o interessante. Não se deixou de fora ou se colocou num palco paralelo o padre. Exatamente. Pelo evento ser um evento evangélico, ele estava ali nas mesmas condições. Era só isso que a gente queria para a cidade de Assis, né? Então o senhor vai bater em cima da igualdade. A igualdade. Na pergunta que eu fiz, Igualdade, o senhor vai bater na igualdade. a igualdade para todos. Entendi. Entendeu? Igualdade na saúde. Uhum. Eu não posso olhar para aquele lá e falar assim, o exame desse, porque a gente sabe que tem. Esse aqui sai primeiro o exame, o outro lá olha de uma forma diferente. Não, eu tenho que olhar com igualdade para todo mundo. Né? Todo mundo governar é governar para todos com igualdade. Isso é o significado de governar, é você governar com igualdade para todos. Interessante. Só pra gente recapitular e lembrar, deixa eu falar aqui algo rapidinho, que esse vídeo ele tá sendo patrocinado por quem, David? Opa. Rei dos Para-Choques. Rei dos Para-Choques. Aê, um abraço aí pro pessoal do Rei dos Para-Choques lá, hein? Um abraço. Tem dado uma força pra gente. Nosso E patrocinador aí. algo que eu vou falar isso, não estava previsto para mim falar, mas eu vou falar. O Rei dos Para-Choque foi a primeira pessoa, a primeira empresa que depositou confiança na gente antes do projeto sair do papel. Olha que maravilha. Primeiro, quando a gente falou que Tava no papel esse projeto ainda, ele falou assim, vou te patrocinar com uma quantia X por semana. E tipo, não tinha nada acontecendo ainda, tava no papel. eu vou dar um spoiler aqui. Pode falar. E a partir da semana que vem, a gente vai ter umas coisas aqui também, que vai ser patrocinado pela família Neves, Receitas Deliciosas, né? Oh, que beleza. Então vai ter, já tá chegando. Que é minha esposa. Qual que é o dia que eu vou voltar e minha mesmo? Logo, eu creio. Então, só para recapitular, algo que eu acho interessante são pessoas que acreditam no nosso potencial, no nosso projeto antes de acontecer. Por que eu tô entrando nesse assunto? Da mesma maneira é a pré-candidatura. Exatamente. Porque as pessoas têm que acreditar e confiar, tipo, no seu trabalho antes de você se eleger. Exatamente. Porque não adianta nada, você se elege, aí vai chegar pessoas e falar assim, eu acreditava em você, mas tipo, Exatamente. não deu apoio antes. Até mesmo antes de, por exemplo, eu sou hoje um pré. Sim. Não sou um candidato, sou um pré-candidato. E é um momento interessante o apoio, porque às vezes você entra de pré, mas você não tem aquele apoio, né? Então quando você vai com apoio, você fala assim, eu sou pré, mas daqui uns dias eu vou ser convencionado e aí vai ser oficializado, e aí eu vou ser realmente, aí sim, um candidato, né? Eu como pré, o pré ele pode fazer o quê? Tem até restrições, né? A gente está aqui gravando algumas restrições para o pré-candidato. Ele não pode muita coisa, mas é interessante o trabalho de vocês, por quê? Porque quem está assistindo está conhecendo um pouquinho do pastor Cristiano, Sim. entendeu? Como pré. E ainda vão ver mais do pastor Cristiano depois como vereador, se Deus permitir, né? E aí eu creio que aí nós temos os projetos que estão sendo colocados nos papéis. Eu estudo gestão de município, eu estudo muita coisa, eu vasculho os municípios todos, o que deu certo, o que não deu certo. Isso aí eu estou estudando. Por quê? Porque você está capacitado. Porque se acontecer de amanhã eu estar lá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter o conhecimento, entendimento e olhar os projetos que deram certo para a gente engajar esses projetos dentro do nosso município, tentar, porque se deu certo em outro lugar, pode ser que dê, pode ser que não dê aqui, mas a gente só vai saber se a gente tentar. Se a gente não tentar, pastor Cristiano, você vai ser candidato? Sou pré-candidato, sim, mas você vai ser? Estou tentando. Se eu vou ser ou não, está na mão de Deus, está na mão do povo, né? Está na mão das pessoas, dos eleitores, mas vamos tentar fazer o melhor com igualdade para todos. Por isso a importância das pessoas
apoiar o nosso projeto quando ainda está no papel. Exatamente. E é isso que tem acontecido com a gente. Então, Rei dos Para-Choque é o nosso primeiro patrocínio. Parabéns pro Rei dos Para-Choque, parabéns pela atitude. Apoiou o nosso projeto quando ainda estava no papel. E esse projeto vai longe. Eu creio em nome de Jesus. Então, se alguém estiver precisando... Se você estiver precisando dar um reparo no seu carro, vai lá, fala pro Samuel Henrique, ou é Samuel Henrique Nogales, Nogales, né? Ou Marcelo Ramírez. Isso, chega nos caras lá e fala, assisti a live lá, o Somos Escolhidos, lá o podcast Somos Escolhidos. E fiquei sabendo aí que vocês têm o melhor preço aí da cidade, um serviço adequado, serviço garantido, né? Então vai lá, conversa com eles e com certeza você vai ter a satisfação aí, não só no bolso, mas também no serviço, né? E sem contar que o Rei dos Para-Choque, eles já são referência aqui em Assis. Quando você fala em Rei dos Para-Choque, hoje é lá no centro, é uma loja na qual eu frequento bastante, eu passo lá, e você repara que é um lugar que tem bastante movimentado de fluxo. E a qualidade do serviço deles não é porque tá sendo patrocinado, não, porque é bom mesmo, né? Até porque se eu falar algo que não é, chegar lá e a decepção vir, vai respingar na gente. Com certeza. É que a gente tá aqui fazendo esse trabalho, né, de entrevista, mas acima de tudo, além de tudo isso, a gente estamos aqui três homens de Deus. Então, o que a gente está indicando para vocês são pessoas capacitadas, pessoas que estão ali, que estão disponíveis a entregar o melhor serviço para você que vai lá, né? Exatamente. Então, é isso aí. Sim. Então ele falou assim a respeito que eu achei legal o pastor Cristiano aqui, o pré-candidato, né? Tem que falar desse jeito, né? O pré-candidato a vereador Cristiano aí. Eu achei legal ele colocar aqui pra gente que ele tá estudando os projetos da cidade que deu certo, os que não deu certo. Digamos que o senhor ganha aí, o senhor conseguiu lá, né? Deus favoreceu o senhor através dos seus eleitos aí, que o senhor vai conseguir. E digamos que o senhor tá lá, como que o senhor pretende, não sei se o senhor pode falar, mas como que o senhor pretende, por exemplo, os postos de saúde, que nem recentemente eu tive que levar meu filho, hoje mesmo eu tive que levar meu filho para tomar injeção no Marisabel, aqui em Assis. E o que a gente vê é igual o senhor falou, é fila, é demora, é um atendimento ali que você vê que não desce, e o povo tá de saco cheio disso aí. E como que o senhor vai falar, por exemplo, lá o prefeito e o pessoal lá de cima, lá, como que o senhor vai cutucar eles, tem que melhorar isso aqui? Tudo que uma pessoa, o candidato faz, ele tem que ser em cima de projeto. Você não vai fazer uma cobrança sem um papel. Aprendi isso aí. Tudo tem que estar no papel. O papel é a sua garantia. Deixa eu fazer só uma interrupção. Sim. Mas assim, eu entendo que o senhor está querendo colocar aí para mim, com certeza. Mas o povo não tá de saco cheio disso aí? Não, o povo tá cansado. Realmente, o povo, todo ano é a mesma coisa, não muda. O povo realmente tá cansado. Mas eu vejo assim, você não precisa estar 6 horas da manhã para marcar uma consulta se o posto de saúde fica aberto o dia todo. Sim. O que custa atender as pessoas durante o dia todo e marcar? A agenda é a mesma. A agenda não vai fugir de lá. Sim. Não vai mudar a agenda porque um cara foi um pouquinho mais tarde. Então, algumas coisas que podem ser mudadas. Outra coisa que pode mudar: alguns postos de saúde estão sobrecarregados e outros não. Sim. Nem todos estão sobrecarregados. A gente tem consciência disso. Eu fui diretor de Patrimônio da Saúde de Assis, né? E fui cargo de confiança. E eu via isso aí, que nem todos estão sobrecarregados. Então, às vezes, numa emergência, eu vejo num atendimento de emergência, eu acho que tinha que ter um contato entre um posto de saúde e outro. É uma emergência? Tem uma pessoa aqui que é emergência, a gente não está podendo atender ela aqui, mas será que aí não tem condições de atender? Tem um remanejamento da pessoa, levar, nem que tenha um carro da prefeitura à disposição para poder pegar essa pessoa e levar no outro, porque é emergência, a gente vê pessoas chegando com emergência. Hoje você vai numa UPA ou você vai no PA, você vai chegar lá, eles não vão poder fazer para você aquela pessoa que toma aquele remédio diário, tem aquelas pessoas que tem o medicamento diário. Por que o médico do UPA não pode fazer uma receita? Ele pode fazer a receita só para sua tosse na hora,
para sua dor E aí na a pessoa hora. tem que pegar o remédio no outro dia. Não, e pegar, além de ter que pegar no outro dia, Sim. ele não pode fazer uma receita lá, por exemplo, você chega lá com a pressão alta, ele não pode te medicar, sendo que você tem a sua vez vencida lá, que é pro mês inteiro. Ele não pode te fazer uma cópia de uma receita, você tem que marcar no posto, aí você tem que esperar lá 3 meses, 4 meses para passar no médico para pegar uma receita. E esse período, você vai tomar o quê? Como que você vai porque as pessoas, nem todo mundo tem condições de comprar um medicamento, e é obrigação do Estado, é obrigação do município atender a população com esses medicamentos. Eu tomo insulina todos os dias. Sim, eu já cheguei lá e não tem insulina, ou ter a receita para 2, 3 meses, eles entregar para um mês só. Isso aí é uma coisa que tem jeito, mas tem que ter força de vontade. Né? Porque, assim, o Felipe ia perguntar algo pro senhor, mas... porque, assim, o que a gente sabe, pastor Cristiano, é o seguinte... Eu não sou do meio da política, mas ninguém é tonto, né? A população não é besta. A gente sabe que dinheiro tem. Dá pra fazer um negócio bem feito, bacana, dá. E eu e a minha esposa, a gente vem de uma cidade aqui perto, não vou falar o nome dela não. E uma coisa eu tenho que falar também que é bom aqui, a Marisabel, a primeira vez que eu desci lá na Marisabel, quando eu cheguei aqui em Assis novamente, eu sou daqui, mas eu não morava aqui. Meu filho ficou doente, eu precisei levar os 3 lá na Marisabel, foram medicados. O que eu achei interessante foi o seguinte, eu saí da consulta com eles com um monte de receita, eu falei, aonde eu vou pegar esses remédios? E me falaram assim, é do lado. Acabou. Eu acabei de sair da consulta e já peguei o remédio. Não tem que ser desse jeito em todos os lugares? Por que não se faz um ponto de referência do lado do UPA? Então. E outra coisa interessante, você está doente, você precisa do medicamento, aí você vai ser atendido à noite e não tem de onde pegar. Sim. Por que não se criar um atendimento noturno, 24 horas, para medicação? É uma coisa nova, seria uma coisa nova. Porque eu tenho que contratar mais? Não, a prefeitura tem condições. Se contrata, não é funcionário público, entendeu? Então se contrata. Agora eu saio do UPA de noite, tô com meu filho doente, tá com uma tosse, tá com urgência, tá com dor, precisa de um remédio para dor. Tudo bem que eles vão dar uma injeçãozinha na hora lá, mas eu preciso de um medicamento. Aí aonde que eu vou pegar? Vou ter que esperar abrir no outro dia a farmácia. E se é uma sexta-feira e sábado e domingo não tem onde pegar medicamento? Foi o caso que aconteceu no final de semana, tudo fechado. Então ou se abre nos finais de semana, cria-se coloca-se atendentes, né? Eu acho assim que são tudo projetos que tem que ir não só pro papel, mas sair dele também. Tem que sair do papel esse projeto. Brigar para sair, né? Brigar para sair. Você pode chamar o povo para estar com você, na verdade. Você fala, vem comigo lá, vai ter tal sessão lá, eu vou falar sobre isso aqui, povo, convoca lá. Você tem a pessoa que ganhar, ela tem a mídia, ela pode usar a mídia. Tem TV câmera, tem tanta coisa hoje que você pode convocar o povo para estar lá. Sim. Vamos convocar. Quero ver quem não tem coragem de olhar na cara do povo lá e falar não. Então a gente precisa de coragem, determinação. E em questão de recursos, como o David citou, a gente sabe que tem recursos para querer fazer algo. A gente pega de exemplo a Ficar. Hoje um cantor... Aqui tem Trident também, tá vendo? É sem açúcar para o diabético. A gente pega de base a Ficar mesmo. A Simone Mendes, né? Que ela mudou o nome dela agora. Olha, eu não sei como é que funciona a contratação desses cantores pro evento da Ficar, porque é um evento público. Mas um pouco que eu sei... Quando é um evento privado, particular, costuma ser mais barato do que o público. Uhum. Até tem alguns pregadores hoje que eu acho um absurdo isso aí. Você entra em contato com o camarada, ou você consegue vir na cidade de Assis, trazer a palavra, ele pergunta, é público? Quantas pessoas tem? Eu acho um absurdo isso. Comigo, quando nós aconteceu isso, fui convidar um cantor, não vou expor o nome dele aqui, né, pela ética, claro, também não quero ser processado. Eu tinha um áudio dele salvo, a primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, meu amigo, primeiro de tudo, ele esteve aqui em Assis, recentemente. Ele falou, meu amigo, primeiro de tudo, é pra prefeitura ou é pra igreja mesmo? Ele falou, se for pra igreja, 5 mil 2 dias, se for pra prefeitura, a gente tem que conversar melhor. Então, eu não sei como é que funciona pra trazer esses cantores pra Ficar. Mas de base, se você dá um Google hoje, um show dessa Simone Mendes é a faixa de 250 mil.
Só ela. Aí você vai olhar hoje o Luan Santana, que vai estar acho que no domingo, se eu não me engano. O show desse cara é $500 mil. Então eu não sei como é que funciona em questão de recursos financeiros para trazer eles pela prefeitura. Eu não sei como é que funciona. Algumas coisas são assim. Tem muitas emendas Sim. que são criadas e pedidos que chegam hoje na Assembleia Legislativa e elas têm um recurso para o município e esse recurso é destinado para a cultura. Entendi. É o governo do estado destinado à cultura. Você não pode tirar esse dinheiro da cultura. Se você tirar qualquer dinheiro que foi destinado para uma área, se você desviar ele, você está fazendo uma improbabilidade administrativa. Isso é um crime. Não, eu entendi então. Então, alguma coisa vem de recurso que é para cultura, né? Então eu tiro o chapéu nós perdemos aí o nosso secretário de cultura, o Emerson, que era um cara 100% que ajudava todo mundo, apoiava todos os eventos da cidade aí. Infelizmente, ou felizmente tá com Deus, não sei, mas a gente perdemos ele, né? Se estiver com Deus, glória a Deus. Mas então tem algumas emendas que são mandadas. É para saúde? É para saúde. Eu não posso pegar o da saúde. A gente vê hoje o pessoal pegando o dinheiro da cultura e investindo no carnaval. Sim, carnaval é uma festa popular, festa. Então, é tradicional brasileira. Mas né? eles podem pegar porque é um evento cultural. Então Entendi. eles podem pegar aquele lá. Por isso que todo ano investe. Alguém fala assim: mas por que não investiu na saúde e está investindo no carnaval? Não, porque a emenda é para cultura. Eu entendi agora. É para cultura, então Não pode desviar ele para você não pode desviar para cultura, você não pode jogar para saúde. Não, para você conseguir mudar Isso é chamado de emenda. Quando você cria uma emenda fazendo um pedido, vai para lá, aí o deputado vai criar uma emenda destinando tantos mil para CIS, 200, 300 mil. Como se fosse empréstimo. É isso. Então ele vai mandar na verdade não é um empréstimo, é o governo federal mandando, o Ministério da Cultura mandando para os municípios. Então é destinado para isso. Fora os aluguéis ali, porque aquelas empresas todas que colocam ali os lanches, tudo ali tem que pagar o aluguel do recinto. Ali tem uma diária para eles colocarem. Sim. Aí tem os outros patrocinadores, né, as empresas de bebida principalmente, que são fortes patrocinadores de eventos como esse. Então junta-se tudo, mas queira ou não queira, um pouquinho sai do cofre público, né? Que um pouquinho sempre sai, igual ele falou, então não sai 100%. Não consegue tudo das emendas, né? Agora, melhorando a pergunta, você não acha que seria mais justo diminuir um pouco esse valor da cultura e aplicar mais na saúde? Tipo assim, o dinheiro separado para cultura, vou arredondar, R$1 milhão Sim. é para cultura. E para saúde, digamos, também é 1 milhão, tá igual. Cultura 1 milhão, saúde 1 milhão. Você não acha que seria mais justo, diminuir mais a cultura para investir mais na saúde? Porque é isso, na verdade, é que todos nós precisamos, né? É que na verdade, a cultura não anda sozinho. A cultura, ela anda com a educação. Na verdade, quando vem educação e cultura. Então entendi. Então educação e cultura são juntos. Exatamente, Ministério de Educação e Cultura. Entendi, achei que educação era de uma coisa, cultura é outra. Ministério de Educação e Cultura caminha junto. Entendi. Então às vezes você não consegue. Não, entendi agora. Mas aí depende, por exemplo, se eu sou pré, mas se eu fosse um vereador, eu faria um projeto e ia lá, eu tenho autonomia para ir lá em Brasília e falar para o deputado, a saúde e a CIS precisa de ajuda. Aí o deputado vai criar uma emenda lá, vai ser aprovado lá, e aí ele vai destinar tanto para a saúde. Eu entendi. O que está faltando é a força de vontade daqui de buscar para a saúde. Para a saúde. Porque se buscar, alcança. Então você tem tanto o estadual como o nacional. Você tem a Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo, lá no Palácio 9 de Julho, e você tem em Brasília o Federal. É igual na área criminal, né? A gente tem o STF e a gente tem o Supremo. O Supremo entendeu? Mesma coisa. A gente tem o estadual e a gente tem o Federal. E a gente pode conseguir ali buscar nos dois. Sim, mas aí você tem que ter o que eu falei, a disponibilidade, o peito de ir. Vai mais da força de vontade do candidato ali. Tem que ter. Eu quero ter por exemplo, eu tenho um projeto bonito para saúde. Eu posso ir lá e falar assim, senhor, tá aqui, esse é meu projeto. Só que para esse projeto aqui eu preciso de um investimento. Eu não vou conseguir implantar ele lá sem um investimento. Entendi. Custa nada, sei lá, antes, falar assim, eu posso
vou prantear meu projeto hoje na Câmara. Você vai lá, pranteia seu projeto já com meio caminho andado já. Porque aquilo que você falou, com apoio já em cima do seu projeto. Quando você entrar com ele, você já tem a emenda O sendo apoio feita. quando o projeto tá no papel, né? Você já tem um apoio lá, lá de cima. É uma pergunta que eu queria fazer pro senhor. O que acontece que a respeito Minha Casa Minha Vida, né? A gente sabe que tipo a gente vê aí, aqui em Assis, por exemplo, várias casas estão sendo construídas, né? Mas aí quando a gente começa a pesquisar, vai analisando, uma dificuldade a gente vê assim, normalmente é uma injustiça. A pessoa que tem casa consegue pegar, e quem não tem, que paga aluguel, tem filho e normalmente a maioria das vezes só o marido trabalha, é uma luta tremenda para pegar e não consegue. Que tem aquele caso que parece que tá aí Das casinhas, né? Da época lá do Jairão lá, que teve o sorteio lá. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não posso entrar ainda. ainda não cabe a mim, porque eu vou ter que, se eu entrar nesse assunto, eu vou ter que cutucar o executivo, não é mais legislativo. O legislativo é Câmara. Uhum. Qual que é o papel da Câmara? O papel é fiscalizar o executivo. Ou seja, um vereador ele não pode só criar projeto, ele tem que fiscalizar o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, o executivo que está fazendo, para onde o executivo está mandando o recurso que está vindo, aonde está sendo gasto o recurso. Isso aí é um papel do legislativo, ou seja, dos vereadores da cidade. Esse projeto Minha Casa Minha Vida, ele começou pelo governo federal, na verdade, criado pelo governo federal. Mas hoje todo mundo que vai fazer casa na cidade, toda construtora fala que é Minha Casa Minha Vida. Uhum. Alô, a Pacaembu, tudo é projeto Minha Casa Minha Vida. Só que aí é aquilo que você falou, é Minha Casa Minha Vida, mas a burocracia é muito grande. E por causa dessa burocracia impede muitas vezes a pessoa o assalariado de conseguir ter a sua casa. Então não é Minha Casa Minha Vida. Não, é Minha Casa, meu problema. Entendeu? Não é. Se é Minha Casa Minha Vida, tem que favorecer. Eu tiro o chapéu, porque não é igual era antigamente. Uhum. Tem que olhar hoje. Antigamente o povo pagava R$80. R$80. Você pegava numa casa no Colina. E tinha gente que atrasava o parceiro. Não, então, mas aí, né? Mas aí é um projeto pro povo. Sim, não, entendeu? Sim. Agora esse aí, o projeto é criado, mas se cria várias barreiras, vários impedimentos, e você acaba aquilo que você falou. Acaba quem já tem pegando, tendo mais. E aqui a gente vê aí, vai por esses lugares, a gente vê um monte de casa alugada aí, que o cara tem e aluga 2, 3 casas, e o assalariado tá lá pagando o aluguelzinho dele lá, sofrendo com a família. Porque a respeito da casa ainda é o seguinte, o que a gente vê é o seguinte, eu posso falar com propriedade nesse assunto porque eu vivi isso. Em Cândido Mota, quando a gente morava lá, por exemplo, teve o lance lá da casa lá e tal. E tem um pessoal lá, lógico que eu não vou falar o nome deles. Eles têm várias casas na cidade. E toda vez que tem é porque a moça lá é influente lá, até no meio da política. Essa mulher, ela tem influência, ela é do meio de político. Sim. E você vê a família dela, cada ano que vem, ano e vai ano e sorteia a casa, e a mulher tá pegando casa. Daqui a pouco ela tem a cidade inteira, porque não tem um jeito, uma estratégia para cortar isso aí? Falta uma fiscalização, na verdade. Na verdade, isso aí é um projeto que pode ser criado. Pode ser criado uma equipe de fiscalização para investigar isso aí. É igual quando a CDHU tem muito isso aí. O pessoal pegava 2, 3 casas da CDHU lá. Aí o CDHU investia. Ou o cara pegava e alugava. Aí o cara alugava pra você, ele pegava e falava assim pra você, se o fiscal da CDHU vir aqui, você fala que você é meu primo, você é não sei o quê, porque o cara não pode alugar. A casa foi pra ele. Entendeu? É pra ele. E enquanto isso os outros ficam de fora. Então tem muita coisa que precisa da boa vontade e de projetos novos para se ter uma renovação, na verdade, no município. Uma questão assim também que eu acho importante perguntar pro senhor, não sei se o Felipe ia tocar nesse assunto, mas eu vou. Como que a gente pode, na sua visão assim, melhorar a respeito do desemprego na cidade?
Qual que é a visão que o senhor tem a respeito de emprego e desemprego aqui dentro? A cidade ela tem que ser atrativa. A primeira coisa que eu aprendo é que a cidade tem que ser atrativa, porque se a cidade não for atrativa, Não vem as grandes empresas. as grandes empresas vão para onde é atrativo, eles vão olha para a cidade e falam assim, aquela cidade não vai ter condições de nós instalar ali. Eu ouvi a entrevista do Márcio Quinteiro, né? Sim. Na rádio ele tocou nesse assunto, do jeito que o senhor está falando, ele falou. Ele falou isso aí. Então é uma realidade. A cidade tem que ser atrativa. Eu tenho que atrair. Não adianta eu fazer hoje um parque industrial, tá fazendo mais um aí na cidade. Sim. Do lado do Posto Novo Oeste lá. Mais um novo distrito industrial. Pra quem? Tá criando mato. Entendeu? Eu preciso ser atrativo. Eu preciso criar um meio, um projeto, de forma que eu possa não só ganhar, que é claro que a firma vem, ela vai contribuir com o município, mas não só ganhar para o município, mas algo que seja atrativo, que vá também beneficiar o empregador, a indústria que está vindo. Então eu tenho que ser atrativo para ele. Eu não posso. O que custa a gente fazer um projeto, lutar aí? Eu já vi uma cidade, falando sobre os estudos de cidade, eu vi uma cidade que o prefeito durante 2 anos ele não cobra imposto da empresa, para a empresa instalar lá. Ele vai cobrar imposto depois de 2 anos. Aí o cara perguntou pro prefeito, mas prefeito, a firma é grande, vai arrecadar bem, né? Mas você vai cobrar imposto depois de 2 anos? Sabe o que o prefeito falou? Mas os funcionários dela vão gastar no comércio da cidade. Eles vão ter salário, eles vão investir no comércio, vai gerar imposto para a cidade do mesmo jeito. Entendeu? Então é estratégia. Tudo tem seus meios. Precisa ter força de vontade e disposição para fazer. Eu acho que a gente bateu um papo legal e a gente meio que finalizar, porque a gente não pode gastar toda a munição do pastor agora, porque eu creio que vai dar certo, vai sair desse pré e vai se candidatar e vai se tornar um vereador e a gente vai trazer ele de novo. Então se a gente gastar toda a munição agora, quando a gente trazer de novo, a gente vai ficar meio sem ter muito o que falar. Pra gente finalizar, em base de tudo isso que a gente conversou desde o começo até agora, eu queria que o senhor deixasse um recado para a cidade de Assis com as suas intenções como pré-candidato ou até mesmo como um futuro vereador talvez para a cidade de Assis. Quais são as suas intenções hoje para a população de Assis? O que você tem assim, você fala assim, não, eu tenho isso para oferecer ou para pelo menos tentar fazer algo para vocês. Bom. Então eu queria deixar para finalizar que você fizesse um mini discurso para a população de Assis. Sim. Já conheceu, acho que já deu para conhecer um pouco quem é o Cristiano, quem é o pastor Cristiano, porque são pessoas diferentes. A gente tem o Cristiano, a gente tem o pastor Cristiano e agora a gente vai ter o pré-candidato. Então são 3 pessoas. Sim. Eu creio que deu pra gente conhecer um pouquinho desses 3. Sim. Resumindo tudo, hoje, faz um mini discurso para a cidade de Assis, terminar de entender quais são os seus objetivos hoje aqui na cidade de Assis. Pastor Cristiano tá chegando. Primeira palavra que eu colocaria para a cidade de Assis é igualdade social. Governo com igualdade para todos. Melhoria na saúde, que a gente precisa lutar, tentar pelo menos. Se a gente não tentar, a gente vai ficar sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, não vai mudar. Geração de emprego, criar estratégia, tornar a cidade atrativa para a geração de emprego. Cultura, esporte, lazer, são coisas que tornam a cidade atrativa, né? A gente hoje tem o time na cidade aí, tudo que fala, aparece lá, mas tem que ter algo mais para ser. Eu não posso falar muito de projeto, mas uma coisa que eu sempre tive no meu coração, que as crianças iam amar, é a gente pegar um parque buracão e você colocar ali você tem vários tipos de árvores ali, é bonito, meio ambiente, nós estamos falando de meio ambiente. Mas já pensou se no meio daquele meio ambiente a gente colocasse ali uma estátua do leão, uma estátua do arara, uma estátua, criar dos animais, explicando quais são cada um, como que eles vivem, e as crianças poderiam tirar uma foto junto. Isso aí é uma coisa que se torna atrativa. Tem gente que vai levar a criança lá só para tirar foto lá. Então, são coisas
pequenas, fáceis de se realizar, entendeu? Ou seja, um zoológico praticamente virtual ali, na verdade, dentro da cidade, já que nós não temos um zoológico aqui, né? Então a gente e lutar sempre. A Bíblia diz: ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, que eu, seu teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Então a primeira coisa para um pré-candidato é coragem. Coragem para enfrentar as oposições, coragem para enfrentar a desigualdade, coragem para enfrentar e trazer melhorias. Precisamos mudar, renovar. O povo está cansado dos mesmos. O povo está cansado de nhanhanhã, que toda eleição é a mesma coisa. O povo está cansado daquele que bate na sua porta de 4 em 4 anos e você nunca mais vê a cara dele. Então uma das coisas que é o projeto do pastor Cristiano é: minha cara não vai ser escondida, é estar junto com o povo sempre. E uma coisa que eu tenho no meu coração como pré-candidato aqui é estar nas vilas, sabendo a necessidade de cada lugar, porque a necessidade da Vila Progresso não é a mesma da Vila Xavier, a Vila Xavier não é a mesma da Prudenciana. Cada lugar tem a sua necessidade, você tem que ter conhecimento disso. E isso aí não é uma coisa só para eleição, isso é uma coisa que tem que ser feito constantemente pelo representante do povo, para que sempre haja melhorias. Muito legal. E eu acho que ficou bem claro quais são as intenções do pastor Cristiano com a população de Assis. Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho e conhecer um pouquinho mais também da sua história. Sim. Que até então eu te conhecia como pastor Cristiano. Sim. Hoje eu te conheço como Cristiano e também agora como pré-candidato. Então, eu acho interessante quando a gente está aberto a novas coisas, sabe? Exatamente. Porque aquilo que foi falado lá no começo, eu acho que foi até mesmo o senhor. Se a gente não tentar, a gente nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair do lugar, vai ficar patinando. Exatamente, do mesmo jeito. Então, o papo hoje, eu creio que foi bacana, gostoso. Agradeço já a sua presença, por ter aceitado o convite. É tudo muito simples, a gente está no começo, mas eu creio que da próxima vez que você vir aqui vai ter uma estrutura melhor, a gente vai poder receber também melhor, mas a gente está sob o direcionamento de Deus, é um projeto que Deus colocou no nosso coração para falar um pouquinho mais do amor e da graça de Jesus Cristo, que se não fosse por Ele, eu hoje não estaria aqui, David não estaria aqui, o senhor não estaria aqui. Com certeza. Se não fosse por ele, esse projeto não tinha saído do papel. Se não fosse por ele, você não estaria na posição que o senhor está hoje. Então, tudo é dele. Rendemos graça para quem merece graça e damos glória para quem merece glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É desse jeito. E assim, para complementar o que o Felipe falou, a gente deseja para o senhor aí sucesso, né? Toda sorte de bênção. Né? E que se tiver no coração de Deus aí, se for da vontade do Senhor dele entregar esse cargo aí nas tuas mãos, a vitória é por certo. E o pedido que a gente faz, eu acho que é o pedido que a população faria, né? Que o Senhor, entrando lá, faça um bom serviço, como o Senhor mesmo disse, que o Senhor dê sua cara a tapa mesmo por todos nós aqui da cidade, né? E represente bem, acima de tudo, represente bem como um servo de Deus, como um pai de família, como um filho, como um irmão, como um primo, ou seja, Sim. como um cidadão de bem, né? Exatamente. Porque o segredo é justamente isso, você se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Né? Independente, como o senhor falou, vem anos e sai ano, entra político e vai político e é sempre a mesma história. Nunca muda. Nunca muda, mas a gente crê que sim, que estamos conversando com o homem de Deus, que se for da vontade de Deus do Senhor entrar lá, o Senhor vai brigar, vai lutar para melhorar a cidade, né? Não só para o lado evangélico, mas para todos, pela igualdade. Exatamente. Né? E você que assistiu até aqui esse episódio, que você continue nos apoiando, compartilha, comenta o que você achou do pré-candidato Cristiano, e que você possa, se você se você quer patrocinar esse projeto, quer ver sua marca aparecendo no vídeo aí, quer que a gente divulgue sua marca, entre em contato com a gente, né, Felipe? Sim. E aí a gente vai fazer aquela divulgação maneira. E sabe por que vocês estão com esse projeto? Por causa de uma frase que eu sempre digo:
o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. É o desejo. Se você não colocar o desejo no seu coração, você nunca vai conquistar. Verdade. Então o ponto de partida de qualquer conquista na sua vida é o desejo. Eu desejo ser seu candidato. Pra gente finalizar agora com chave de ouro, eu queria pedir para... Agora eu quero falar com o pastor Cristiano. Sim. Eu queria pedir pro senhor, pra gente finalizar, finaliza com um versículo Sim. e uma mini saudaçãozinha pra gente finalizar com chave de ouro. Maravilha. Da graça de Deus. Maravilha. João 14:17 vai dizer que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vem e não conhece, mas vós conheceis porque habita em vós e em vós estarás. O Espírito de verdade é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não foi separado por uma religião, ele foi separado para habitar em você. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode conhecer, aquele que não está em Cristo não conhece, mas pode conhecer. Então, coloca nas mãos de Deus. Tudo que você for fazer, coloque nas mãos de Deus e creia que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa, a sua família. Fazer uma oração então. Amém. Vamos agradecer. Meu Deus e glorioso Pai, eu te louvo e te glorifico por essa oportunidade, Senhor Deus. Te louvo e te glorifico pela vida daquele que está assistindo, que está participando, Pai. Te louvo e te glorifico pela vida, Senhor Deus, do católico, do espírita, do protestante, aquele que representa qualquer clero religioso, que o Senhor venha abençoar da mesma maneira, da mesma forma, Pai. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu e que esse projeto, os escolhidos, ó Pai, seja um projeto que venha crescer muito, Senhor Deus. Que o Senhor dê direcionamento, Pai. Eles agora estão como um bambu chinês, começaram a crescer, mas estão lá embaixo. Mas, Pai, pela visão e em oração, crendo, Senhor Deus, que daqui uns dias esse bambu vai florescer, vai crescer, e vai tornar sustentável. Então eu creio em nome do Senhor Jesus nesse projeto e que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família e a tua história e a nossa cidade de Assis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença do Senhor. Amém. Obrigado Eu que agradeço pela oportunidade. Pela colaboração aí, por ceder esse tempo aí pra gente aí. E a gente vai ter mais oportunidade como essa, em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o nosso segundo episódio. E o escolhido hoje da vez foi o pastor Cristiano, o Cristiano e o pré-candidato Cristiano, porque hoje nós podemos conhecer essas 3 características Maravilha. do nosso convidado. Onde eles vão poder assistir? Vai sair no YouTube No YouTube. e a gente vai estar compartilhando o link tanto no Facebook, tanto no Instagram. Maravilha. E está sendo gravado sábado. Isso. E vai ao ar na segunda-feira, a 1h da tarde. Maravilha. A gente deixou pra segunda-feira, porque se eu solto amanhã normalmente é dia de culto. Com muita o pessoal gente, não vai então ver. o povo vai estar mais. Exatamente. Amanhã, domingo à tarde, o povo sai, o povo vai passear Sim. com a família, à noite tem culto, com bastante gente. Então a gente optou na segunda-feira, que é Melhor. meio que no horário padrão. Então, segunda-feira, 1h da tarde. Certeza que agora que você está assistindo já é segunda-feira, 1h da tarde. Mas está sendo gravado aqui no sábado. Deu um plot twist aqui agora. Se você tá assistindo, esse vídeo foi gravado no sábado. No sábado, mas tá indo ao ar na segunda. Maravilha. E é isso aí, eu quero que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe você, sua família e tudo aquilo que você fizer, assim como o pastor Cristiano disse, venha prosperar em nome de Jesus. Eu sou Wesley Felipe, aqui está comigo David Neves, pastor Cristiano. E esse foi os escolhidos. Esse foi os escolhidos da vez. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Tchau. Ai, Jesus. Maravilha. Parou de gravar? A hora que você quiser. Muito boa noite, eu sou o pastor David Neves, está começando mais um episódio do podcast Somos Escolhidos. Como é que é? Esse episódio é patrocinado. Ah, tá, daí vai começar assim. Vamos fazer assim então, ó. Vou começar assim, ó. Isso aí. Não, aqui eu corto. Aqui eu consigo resolver. Eu vou falar quem eu sou, dar um episódio. Você e chega você fala do patrocínio. Você chega e fala assim, ó. Esse episódio está sendo patrocinado. Você fala assim, ó. Olá, tudo boa noite, tá normal. Aqui é o pastor David Neves. Aí vocês deixam eu falar. No meu caso, eu não uso o cargo de publicidade como eu sou. Você fala assim, aqui é o pastor David Neves. Aí eu vou me apresentar, quem eu sou também. Aí nisso que se apresentar, eu já vou soltar
As logos, entendeu? Então você quer que eu me apresente primeiro e espero você soltar? Como é que é? Não, nem precisa, calma aí, deixa eu só. Então vamos lá. Peraí, câmera Não, 3 entendi. trava ela, você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, você quer que eu me apresento, quem eu sou e esse é Normal, tá você vai começando falar mais um quem é episódio, você. Tá começando mais um episódio, daí eu espero, aí você vai falar, daí você vai soltar as logos aí já. Deixa eu soltar as logos aqui já, passar aí Aí o você nosso já vai nome. falar do Rei dos Para-Choque também. Exatamente. Já emenda, né? Então você só fala o seu nome, ó, dá o boa noite normal. E o episódio? Começando mais um episódio. Tá começando mais um episódio e tal, que é o professor David Neves. Aí eu vou me apresentar e eu já entro já com o patrocínio. Ah, entendi. Não, Entendeu? entendi. Aí eu já entro já com o patrocínio, ó, o episódio de hoje tá sendo patrocinado e tal. Aí você vai e apresenta hoje, o escolhido do dia hoje é tal, o pré-candidato, o pastor Cristiano e tal. Aí você vai e apresenta ele. Aí né, vira campo para ele, né? Começa o que tem que Não, começar. entendi então. Então eu me apresento primeiro e falo do episódio. Exatamente. Aí eu deixo com você.